Olá pessoal, seja bem-vindo em nosso canal. Hoje vamos falar sobre o ibuprofeno, um anti-inflamatório não esteroide amplamente utilizado no tratamento de dores e inflamações. Com sua ação potente e perfil de segurança relativamente favorável, o ibuprofeno se tornou uma das opções populares para umas condições que eu vou citar aqui para vocês, como no caso, a artrite e outras doenças do músculo esquelético. Vamos então explorar sobre as contraindicações do ibuprofeno. Quais são as interações medicamentosas do ibuprofeno? Quais são as suas reações adversas e apresentação? E vamos deixar também algumas dicas importantes para o uso correto desse medicamento. Fique conosco e descubra tudo o que você precisa saber sobre esse medicamento fundamental para a prática clínica. E se você está chegando, inscreva-se, dê um like e ative o sino. Quanto às contraindicações do ibuprofeno, esse medicamento está contraindicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade a essa droga, ou seja, o paciente que tem uma história prévia que quando tomou o ibuprofeno começou a apresentar urticária ou reações a nível da pele ou a nível dermatológico. Além disso, uma outra situação que eu chamo bastante atenção, o paciente que teve algum tipo de reação adversa ao ácido acetil salicílico, que nós conhecemos como AS, nesse caso, está contraindicado a administrar o ibuprofeno nesse tipo de paciente que tem algum tipo de contraindicação ao ácido acetil salicílico. Além dessas contraindicações que eu acabei de citar agora, o ibuprofeno está contraindicado também quando o paciente apresenta rinite, asma e urticária. Enfermeiro, o que é uma rinite? Rinite é uma reação alérgica que acontece a nível da região nasal. No caso da asma, que eu acabei de citar para vocês, que é uma das contraindicações do ibuprofeno, quando o paciente apresenta asma, a asma é um processo inflamatório que acontece a nível pulmonar, ou seja, é desencadeada por uma reação alérgica inicialmente à asma, que causa uma inflamação nos brônquios e bronquíolos, tá certo? Que o paciente fica cansado, tá? E fica chiando, tá certo? O pulmãozinho dele. Então, nesse caso aí, o ibuprofeno está contraindicado para esse tipo de paciente. Eu citei também que o ibuprofeno está contraindicado quando o paciente apresenta urticária. No caso da urticária, são placas avermelhadas que coçam muito, que pode vir a apresentar assim essas placas de urticária na região dos membros superiores, inferiores, abdômen e tórax, nesse caso. Se o paciente tem história de urticária, nesse caso, uma das contraindicações do ibuprofeno é quando o paciente apresenta urticária, que eu acabei de explicar para vocês o que é uma urticária. Outras contraindicações do ibuprofeno é quando o paciente apresenta disfunção cardiovascular. Quando a bula do medicamento vem falando que o ibuprofeno está contraindicado para o paciente que apresenta disfunção cardiovascular, é que quando o paciente tem alguma doença a nível do coração ali, ele não pode tomar o ibuprofeno. Se o paciente tem alguma doença a nível vascular também, ele não pode tomar o ibuprofeno. Além dessas contraindicações, o ibuprofeno também está contraindicado quando o paciente apresenta úlcera péptica. Eu sei que você está do outro lado da telinha também, você já ouviu falar quem tem úlcera. A úlcera péptica é um ferimento na porção interna do estômago, tá certo? Na região interna, no revestimento interno do estômago. Então, o paciente que tem úlcera péptica, nesse caso, não pode tomar o ibuprofeno, tá certo? Porque pode piorar a situação clínica. Então, você que está do outro lado da tela, que tem história de úlcera péptica ou gastrite, evitar de tomar o ibuprofeno. Outra situação em que está contraindicado o uso do ibuprofeno é quando o paciente apresenta sangramento gastrointestinal. Quando eu falo que o paciente que tem sangramento gastrointestinal, eu estou me referindo que quando o paciente tem algum tipo de sangramento, por exemplo, no estômago e no intestino delgado ou intestino grosso, nesse caso, sangramento gastrointestinal. Se você tem algum diagnóstico de alguma doença que você apresenta sangramento nessa região, então está contraindicado o uso do ibuprofeno. Outra contraindicação do ibuprofeno é quando o paciente está no período gestacional ou quando a paciente está grávida ou quando está amamentando. Esse medicamento está contraindicado. Então você já sabe. O ibuprofeno está contraindicado para uma série de situações aqui que eu acabei de falar para vocês, como no caso, o ibuprofeno, só repetindo para vocês, está contraindicado para pacientes que apresentam
hipersensibilidade a essa droga, hipersensibilidade ao ácido acetil salicílico, o paciente que apresenta rinite, asma, urticária, disfunção cardiovascular, úlcera péptica, sangramento gastrointestinal e também para os pacientes que estão no período gestacional ou estão amamentando. Quanto às interações medicamentosas do ibuprofeno com outros medicamentos, pode vir assim potencializar o efeito do ibuprofeno e também podem vir causar reações adversas no paciente, nesse caso. Por exemplo, a interação medicamentosa do ibuprofeno com ácido valproico tem maior risco de reações adversas a nível renal. Essas reações adversas podem ser nefrotóxicas para o rins e causar lesão renal, tá certo? Então, outra reação adversa ou interação medicamentosa que eu posso estar trazendo aqui para vocês do ibuprofeno, a interação medicamentosa do ibuprofeno com analgésicos anti-inflamatórios, nesse caso, aumenta a incidência de reações adversas a nível gastrointestinal e também hemorragia a nível gastrointestinal. Se o paciente está tomando o ibuprofeno, pode tomar outro analgésico anti-inflamatório, como no caso de clofenaco? Não. Por que não pode? Porque aumenta o risco de acontecer reações adversas, como no caso o sangramento gastrointestinal e também hemorragia em todo o trato gastrointestinal. Além desse tipo de interação que eu estou falando aqui para vocês, a interação do ibuprofeno com antipertensivos e diuréticos, para quem não sabe, os antipertensivos, como no caso losartana, captopril, são antipertensivos, tá certo? Só citando para vocês. Então, a interação de ibuprofeno com antipertensivos e diuréticos, como no caso hidroclorotiazida, furosemida, nesse caso, a interação então do ibuprofeno com esse medicamento pode vir causar a diminuição do efeito da droga, como no caso do ibuprofeno, e também maior risco da insuficiência renal, pode vir a acontecer. Então, evitar tomar o ibuprofeno quando o paciente estiver tomando antipertensivo e também diurético. Além desse tipo de interação, eu posso estar trazendo para vocês também que o ibuprofeno não pode ser administrado junto com corticotrofina e também glicocorticoide. Por que, enfermeiro, não pode? Porque vai potencializar principalmente o desenvolvimento de úlcera e hemorragias gastrointestinal. Vocês observem muito bem que você tem que ter muito cuidado antes de tomar o ibuprofeno, porque tem alguns medicamentos que ele interage, ele vai potencializar o efeito e outros vai causar reações adversas graves no paciente. Voltando aqui para as interações medicamentosas do ibuprofeno, nesse caso o ibuprofeno ele não pode interagir, como no caso com o paracetamol, onde tem maior risco, por exemplo, de reações adversas a nível renal, ou seja, pode ser nefrotóxica para o paciente, tá certo? Você que está tomando ibuprofeno, você não pode tomar o paracetamol. E você que está tomando paracetamol, não pode também abusar do ibuprofeno, porque tem um risco de reações adversas a nível do rins do paciente. Outro tipo de interação medicamentosa do ibuprofeno é no caso da interação do ibuprofeno com probemicida. Nesse caso, pode vir a acontecer possível diminuição da excreção e aumento da concentração sérica do anti-inflamatório. Consequentemente, pode vir a acontecer a potencialização do efeito tóxico do ibuprofeno, tá certo? Então, se estiver tomando também o ibuprofeno, não deve tomar a probemicida. Então, essas são as principais interações medicamentosas do ibuprofeno. No caso das reações adversas do ibuprofeno a nível dermatológico, ou seja, reações adversas do ibuprofeno a nível da pele do paciente, esse paciente ele pode vir a apresentar RASE, que é no caso irritação na pele. Além desse tipo de irritação, o paciente pode vir a apresentar outros tipos de reações adversas do ibuprofeno a nível dermatológico, como no caso o paciente ele pode vir a apresentar prurido, dermatite maculopapular, sudorese e também ressecamento de mucosa. O que é ressecamento de mucosa? Todo esse revestimento interno da boca da gente é um tecido que nós chamamos de mucosa, então a boca fica mais que ressecada nesse caso. Quanto aos exames laboratoriais do paciente, pode vir a apresentar também algumas alterações, como no caso, pode vir a acontecer aumento do tempo de sangramento do paciente. O aumento do tempo de sangramento, onde a gente vai mensurar, é o tempo que o sangue vai estar coagulando. É um tipo de exame laboratorial. Além desses exames laboratoriais que podem vir a apresentar alteração, outro exame laboratorial que pode vir a apresentar alteração é no caso da ureia e a creatinina. No caso da ureia e creatinina, a gente vai mensurar a avaliação do rins. No caso da ureia e creatinina, quando estão elevadas, quer dizer que
está acontecendo alteração no exame laboratorial, no caso da ureia e creatinina. Está indicando também que está acontecendo algum tipo de lesão a nível renal quando esses dois tipos de exames estão alterados para mais, nesse caso, estão com valores ou titulação bastante elevado. Além desses exames laboratoriais que pode vir dar alterado nesse caso, pode vir a acontecer também a redução da glicemia, hemoglobina e também do hematócrito. Então você já sabe, se a glicose começa a baixar muito, é um tipo de reação adversa do ibuprofeno. Além disso, se o hematócrito e também a hemoglobina começa a baixar muito, também é um tipo de reação adversa do ibuprofeno nos exames laboratoriais, como no caso do hematócrito e da hemoglobina. Outra reação adversa do ibuprofeno, agora a nível gastrointestinal, o paciente ele pode vir a apresentar, por exemplo, náusea, vômito, estomatite, constipação nesse caso, que ele não consegue evacuar durante dias ou semanas. Além disso, o paciente pode vir a apresentar flatulência, dispepsia, dor e sangramento gastrointestinal. Essas são as principais reações adversas a nível do trato gastrointestinal, ou seja, a nível do esôfago, do estômago, do intestino delgado e intestino grosso. Essas reações elas podem vir a acontecer, que eu acabei de citar aqui para vocês. Além das reações gastrointestinal, o ibuprofeno também ele pode vir causar reações a nível geniturinário, onde o paciente pode vir a apresentar disúria, insuficiência renal e também amenorreia. O que chama mais atenção aqui dessas reações adversas do ibuprofeno a nível geniturinário é no caso da insuficiência renal que o paciente pode vir a apresentar. Eu quero chamar bastante atenção para essa situação. Tem pacientes que usam de uma maneira discriminada o ibuprofeno. Não, pessoal, vocês estão percebendo que o ibuprofeno também tem suas reações adversas e seus riscos. Então você tem que usar o ibuprofeno apenas sob prescrição médica, onde você vai ser monitorado. Ele vai falar para você se você deve tomar o ibuprofeno por 3 dias, 5 dias, 7 dias, 10 dias, tá? Dependendo da sua situação clínica. Não se colocar em perigo de repente para você usar o ibuprofeno e ter alguma alteração geniturinária, tá certo? Então essas são as principais reações adversas do ibuprofeno. Quanto às outras reações adversas do ibuprofeno que pode vir a acontecer são a nível hematológico, oftalmológico, otorrinolaringológico e também a nível respiratório e a nível do sistema nervoso central. A nível hematológico, o paciente pode vir a apresentar sangramento, tá? Eu estou chamando bastante atenção para essa situação para você não abusar do ibuprofeno, porque pode vir causar, por exemplo, como uma das reações adversas do ibuprofeno, o sangramento, a neutropenia, eosinofilia, leucopenia e também pancitopenia. Esse tipo de neutropenia, eosinofilia, leucopenia e pancitopenia são alterações que vão acontecer no hemograma do paciente e vão ser identificadas essas alterações. Além dessas reações a nível hematológico o paciente pode vir a apresentar durante o uso do ibuprofeno, nesse caso, alterações oftalmológicas, onde ele pode vir a apresentar distúrbios visuais. Se o paciente está fazendo uso do ibuprofeno e começa a apresentar distúrbios visuais, nesse caso, pode ser uma das reações adversas desse medicamento. Além dessas reações a nível oftalmológico, outra reação adversa do ibuprofeno que pode vir a acontecer é a nível otorrinolaringológico, ou seja, a nível do ouvido do paciente, onde o paciente pode de repente começar a expressar para você que ele está apresentando zumbido no ouvido. E se ele está apresentando zumbido no ouvido e está fazendo uso do ibuprofeno, nesse caso, nós podemos caracterizar aí como uma das reações adversas do ibuprofeno ao ouvido do paciente, tá certo? Outra reação que pode vir a acontecer é a nível respiratório do paciente, a nível pulmonar, onde o paciente de repente pode começar a vir a apresentar dispneia, ou seja, dificuldade ali para respirar, pode vir a apresentar também hemoptise, que é sangramento, faringite, que é inflamação na laringe também, e broncoespasmo e rinite, tá certo? Se o paciente começa a apresentar essas alterações, ele está fazendo uso do ibuprofeno, nesse caso, ele está tendo algum tipo de reação adversa a nível do sistema respiratório. E a nível do sistema nervoso central, o paciente pode vir também a apresentar algumas alterações, como no caso, a cefaleia, que é uma dor de cabeça, tontura, sonolência, insônia e também fadiga. Observe muito bem que o ibuprofeno, ele sendo bem indicado, bem prescrito para o paciente e para a situação clínica, ele vai resolver. Mas se for usado de uma maneira indiscriminada, pode vir potencializar também
algumas reações adversas no organismo do paciente. Por isso que eu sempre falo que o ibuprofeno ele tem que ser bem indicado e também ele tem que ser prescrito pelo profissional de saúde. Vamos evitar assim, pessoal, só fazendo uma deixa aqui para vocês, evitar a automedicação. Você que está do outro lado da tela assistindo esse vídeo, vamos evitar a automedicação. Assim você vai prevenir mais reações adversas desse medicamento. Porque o ibuprofeno tem seu benefício também, mas se não for bem utilizado, pode vir a apresentar algumas reações adversas, como eu acabei de falar para vocês, a nível do sistema nervoso central. O paciente ele pode começar a apresentar dor de cabeça, tontura, sonolência, insônia e também fadiga. O que eu acho também de grande importância estar trazendo aqui para vocês é o nome comercial do medicamento. Por que o nome comercial do ibuprofeno tem que estar citando agora aqui para vocês, ou falando? Porque em muitas situações o paciente ele pode ir numa drogaria ou numa farmácia e de repente ele pedir do farmacêutico ou do balconista lá se tem ibuprofeno. De repente, do outro lado do balcão, o farmacêutico ou balconista pode falar: eu não tenho ibuprofeno, eu só tenho o Advil. No caso do Advil, que eu acabei de falar para vocês, é o nome comercial do ibuprofeno. Outro nome comercial do ibuprofeno que você pode escutar por aí é, no caso, o Alívio, Artril e também Ibuprofan, nesse caso, Imotri. Esses são os principais nomes comerciais mais citados do ibuprofeno. Você já sabe, então, aqui que o ibuprofeno tem nomes comerciais, tá certo? Que é o mesmo que o ibuprofeno. Se alguém falar para você, não, só tenho o Advil, é porque ele tem o ibuprofeno. E o Advil, o nome Advil, é o nome comercial do ibuprofeno. Se o balconista falar, não tem ibuprofeno, só tem o Alívio, também ele tem o ibuprofeno nesse caso. Alívio é o nome comercial do ibuprofeno. Só estou falando isso aqui para vocês para ajudar quanto à informação desse medicamento. Tá? É importante você conhecer o medicamento também pelo nome comercial e também pelo nome genérico. Nesse caso, acabei de falar os principais nomes comerciais do ibuprofeno. Além disso, nós devemos conhecer também, para a gente tomar o medicamento certo e a grama certa também, nós devemos conhecer sobre a apresentação do ibuprofeno. Nós temos no mercado ibuprofeno na forma de comprimido, frasco, no frasco para tomar em gota e frasco para tomar em copinho, tá certo? Ou na seringa. Os comprimidos que temos no mercado de ibuprofeno, temos comprimidos de 300 mg e 600 mg. No caso dos frascos que temos no mercado, são frascos de 100 ml, com uma concentração aí de 100 mg por 5 ml, tá certo? Que pode ser administrado na seringa ou no copinho. Temos frasco também no mercado de ibuprofeno, frasco em gotas. São frascos de 18 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml e 60 ml. Com uma concentração, no caso do frasco de 18 ml, com uma concentração de 200 mg por ml. No caso dos frascos de 20, 30, 40, 50 e 60 ml, tem uma concentração de 50 mg por ml. É importante você conhecer essas gramas de apresentação do ibuprofeno, assim vai facilitar a administração desse medicamento quando é prescrito para o paciente. E o paciente estiver escutando esse vídeo aqui, é importante ele conhecer, porque o médico, se passou ibuprofeno de 300 mg, ele vai tomar só ibuprofeno de 300 mg, não vai tomar o de 600, tá certo? Senão vai confundir aí a dosagem do medicamento. Então, essas são as principais formas de apresentação do ibuprofeno. Quanto à farmacocinética do ibuprofeno, agora vamos saber o caminho do fármaco no organismo quando nós nos referimos à farmacocinética. Então, desde sua administração, absorção, distribuição, metabolismo até a sua excreção do nosso organismo. Sabemos que o ibuprofeno é administrado por via oral, tá certo? Você pode tomar com água o ibuprofeno e na forma de líquido pode ser administrado no copinho ou na seringa, nesse caso. Sendo que ao administrar o ibuprofeno, ele é bem absorvido pelo trato gastrointestinal, tá certo? Quando eu falo do trato gastrointestinal, eu estou falando do esôfago, estômago, intestino delgado, duodeno, intestino grosso, tá certo? Estou falando do trato gastrointestinal, que esse medicamento é bem absorvido. Após sua administração, o nível sanguíneo desse medicamento será atingido de 1 hora a 2 horas. Além disso, quando você administra o medicamento, ele é absorvido a nível intestinal, que chega até o fígado, esse medicamento, ele vai ser metabolizado, então, no fígado desse medicamento. Então, se perguntarem de você aonde o ibuprofeno é metabolizado,
O ibuprofeno é metabolizado no fígado do paciente, ou seja, a nível hepático. E qual a excreção do ibuprofeno? No caso, o ibuprofeno é excretado por via renal, tá certo? Então você acaba de saber aqui a principal farmacocinética do ibuprofeno. Por que é importante eu conhecer sobre a farmacocinética? Eu, profissional de saúde, uma vez que eu conheço o comportamento do medicamento após sua administração no organismo do paciente, eu consigo também mensurar algumas situações clínicas desse paciente após a administração desse medicamento, tá certo? E para quem é leigo, que está escutando o que eu estou falando aqui, é importante ele conhecer porque ele passa a fazer parte do tratamento como uma pessoa ativa, onde reconhece que esse medicamento é administrado por via oral, ele é bem absorvido pelo trato gastrointestinal, reconhece também o início da ação dele, o nível sanguíneo, metabolismo e por onde esse medicamento é excretado ou eliminado do nosso organismo. Essa então é a principal farmacocinética do ibuprofeno. E se você está chegando agora nesse canal e você gosta desse tipo de conteúdo e valeu a pena e esse conteúdo lhe ajudou, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus!